Fala pessoal, tudo bom com vocês? Muito obrigado por estar nos assistindo em mais uma aula. Hoje a gente vai definir para vocês qual é o esquema do resgate da hombridade. A gente vai apresentar para vocês o problema, as graves consequências que esse problema tem causado e o que a gente vai fazer para resolver esse problema. Vamos lá. O homem é o principal responsável pela formação de uma sociedade. Qual é a célula de uma sociedade? A célula de uma sociedade é a família. É família que forma a sociedade. Se eu tiver uma família desfragmentada, eu vou ter uma sociedade desfragmentada, porque o que forma a sociedade é um conjunto de famílias. E o que é que forma uma família? Uma família, ela é formada principalmente pela figura do homem. Estudos já comprovam isso, de que o homem é sim, não o mais importante, mas o principal responsável pela formação de uma família que preze princípios moralmente corretos diante de uma sociedade. Não que uma mãe não possa fazer isso, não, mas que é a função de um homem dar essa formação com responsabilidade. Então sim, o homem é o principal responsável pela formação de uma sociedade. Por quê? Porque o homem é o principal responsável pela formação de uma família. E é uma família que forma uma sociedade. Então sim, o homem é o principal responsável. Vamos para o próximo. Uma sociedade moralmente corrompida é maior evidência da irresponsabilidade dos homens. Então pense comigo, se é responsabilidade do homem formar uma sociedade, quando a gente vê que essa sociedade está mal formada, ou seja, ela está moralmente corrompida, ela não recebeu princípios, ela não preza os seus valores, significa que os homens não estão cumprindo com responsabilidade o seu papel, porque se o homem cumprir com responsabilidade o seu papel, a tendência é de que a sociedade seja moralmente correta, uma sociedade com princípios que preze valores. E quando a sociedade reflete ao contrário disso, significa que os homens não estão cumprindo seus papéis com responsabilidade. Deu para vocês entenderem? Então vamos para o próximo. A sociedade reflete os valores que os filhos recebem dos pais. A verdade é que nós somos seres formados. É evidente que o peso da sociedade sobre a formação do indivíduo é totalmente relevante. Não é um fator determinante, mas é um fator extremamente relevante. Se você nasce no Brasil, você fala português. Se você nasce nos Estados Unidos, você vai falar o inglês. Por quê? Porque a sociedade exerce influência sobre a formação do indivíduo. E qual é a formação mais influente na vida de um indivíduo? Justamente é aquela em que ele tem maior contato, ou seja, é a família, é o pai, é a mãe, é os seus irmãos, é o seu cotidiano. Ou seja, se na formação desse indivíduo ele não receber valores para que ele possa se portar de maneira correta diante da sociedade, é porque ele está refletindo que ele não recebeu isso da sua casa. Se ele não transmite valores, é porque não recebeu dentro de casa. E os valores que recebeu dentro de casa talvez não tenham sido suficientes para fazer com que ele possa vencer a imoralidade que a sociedade vive. Então, os filhos refletem os valores que recebem dos pais. A sociedade interfere na formação do indivíduo, é um fator extremamente relevante. Durkheim já diz isso sobre o fator social. A sociologia hoje não tem isso como um paradigma, isso é evidente. A sociedade exerce extrema influência sobre a formação do indivíduo. E a maior influência na formação de um indivíduo é a família. E o principal responsável pela formação de uma família é o pai, é o homem. Então os filhos refletem os valores que recebem ou que deixaram de receber dos seus pais. O Brasil possui um dos maiores índices de corrupção do mundo, sim.
nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Nós dizemos por letra que o nosso país é formado por 90% de cristãos. Ou seja, se é 90% de cristão, aonde estão refletidos os valores de um cristão em nossa nação? Nosso país é conhecido como o país da corrupção e dos escândalos políticos. Eu não preciso falar isso para vocês porque isso já é uma evidência, é uma realidade. Eu não preciso apresentar dados porque o simples convívio de vocês com o nosso país já afirmam isso. Vocês sabem do que eu estou falando. É corrupção em todos os setores da sociedade, você prova da corrupção. Em todos os setores da sociedade você vê corrupção na nossa nação. Tem corrupção na educação, tem corrupção no meio religioso, dentro das igrejas, tem corrupção dentro das escolas, tem corrupção dentro do Congresso, dentro das câmaras, dentro de hospitais, tem corrupção dentro das escolas. Então a nossa sociedade está refletindo os valores de corrupção. Isso já é evidência de uma falha. Vamos para o próximo. Nós somos o segundo país mais violento da América Latina. É uma coisa assim incrível que a gente perde para a Venezuela, que vive praticamente uma guerra contra uma ditadura. Então, será que é um orgulho para nós a gente ficar em segundo lugar como o país mais violento do mundo, o país mais violento da América Latina? Um país tão grande, tão rico como o nosso, com tantos índices de violência. É inadmissível que nosso país tenha uma taxa de impunidade muito alta. Tem bandidos que são presos 27 vezes. E o que acontece? Esses bandidos são presos e são soltos e voltam piores. As nossas políticas de segurança fazem com que os bandidos sejam cada vez mais violentos e a sociedade seja cada vez mais refém. Mas isso não é problema dos políticos, isso é problema de formação de caráter. Não é problema de leis ou de qualquer outra coisa, é problema principalmente de formação de caráter. Um homem só rouba se ele tiver um caráter corrompido. Um homem só mata se tiver o caráter corrompido. Então o que acontece? A corrupção, a violência são evidências de uma falha na formação dos nossos indivíduos. E essa falha parte principalmente pela figura do pai. Vamos para o próximo. Nós somos os verdadeiros culpados. Eu estou dizendo nós homens somos os verdadeiros culpados. Se nós temos a responsabilidade de formar moralmente uma sociedade, se a nossa sociedade é moralmente corrompida, é porque nós não estamos cumprindo com eficiência o nosso papel. E se nós falharmos no nosso papel, acontece tudo isso que vocês estão vendo. Altos índices de corrupção. Por que tem corrupção? Porque tem falha de caráter, e caráter é construído em casa. Por que tem roubos? Por que tem violência? Porque não se tem uma cultura de princípios, uma cultura de valores, e princípios e valores são ensinados em casas, principalmente por um pai. Então, se o nosso país reflete todas essas imoralidades, se o nosso país reflete toda essa falta de princípios, significa que nós, homens, somos os culpados por não estarmos cumprindo com clareza o nosso papel. A questão é o seguinte: é evidente que há uma falha na formação do caráter da nossa nação. É evidente que temos provado de corrupção, de violência e de tantas coisas péssimas. É evidente que nós homens temos falhado. A questão é, você como homem vai assistir à ruína dos princípios sociais? Você vai ficar assistindo a nossa sociedade sendo cada vez mais moralmente depravada sem fazer nada? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você vai continuar assistindo à ruína dos princípios sociais? Ou você vai assumir a postura de um homem de verdade? Qual é a postura de um homem de verdade?
O homem de verdade não é ausente de erros, ele erra. Todo ser humano erra, mas a questão que define o homem de verdade de um menino é o senso de responsabilidade. O homem de verdade, ele entende que se ele estiver errado, ele vai arcar com as consequências do seu erro, mas vai fazer de tudo para a restauração do seu erro. Então, se nós temos errado na formação do caráter de nossa sociedade, é hora de assumir uma postura diferente e buscar a reconstrução do nosso erro como homens. Se até aqui nós não cumprimos o nosso papel na formação de uma sociedade que preze princípios, é hora de mudar. É hora de começar a construir princípios valiosos para a nossa sociedade. É hora de assumir o nosso papel como homens de verdade, de assumirmos uma postura pela formação do nosso país, pela formação de uma sociedade plena, pela formação de uma família que preze valores, princípios e honra. É hora de construirmos um caráter íntegro. É hora de construirmos uma sociedade. E isso parte primeiramente da responsabilidade de nós, que somos homens de verdade. A nossa nação precisa de homens que assumam uma postura responsável. A nossa nação clama, o feminismo se expandindo é na verdade um grito de socorro das mulheres pela ausência de homens de verdade. Uma mulher que tem um homem de verdade nunca vai clamar por algo porque ela é satisfeita como um homem de verdade. Então, o que o feminismo prega e tudo isso que nós vemos é, na verdade, um grito de socorro da sociedade pela postura, pela presença de homens de verdade. A nossa nação está precisando de homens que assumam a responsabilidade, cara. E os homens que são o futuro de nossa nação estão sentados assistindo vídeo de memes na internet ou jogando Free Fire. Por quê? Porque não tiveram um pai presente. Então a gente precisa pegar esses caras que estão sentados e jogando Free Fire, que estão assistindo meme na internet e dando risada disso. A gente precisa fazer com que esses meninos passem a ser homens de verdade. Porque é assim que a gente vai conseguir mudar isso. Então a gente precisa entender uma coisa, eu tenho que assumir a minha postura como homem de verdade, cara, porque o meu país, a minha nação precisa disso. A minha nação está sentindo falta, está precisando de homens com postura responsável. Eu preciso fazer algo por isso como homem. A nossa nação precisa de homens dispostos a lutar pela família. A família, cara, é a base, é o fundamento de toda a sociedade. Se destruir e perverter a família, você automaticamente destrói e perverte uma sociedade. A família é a base, cara, é dali que nós formamos tudo. Então nós precisamos de homens que estejam dispostos a defender a família, a defender os princípios da família, porque a família é a base de tudo. Se nós defendermos e conseguirmos restaurar as famílias, nós conseguimos reerguer a sociedade. Então é restaurando famílias que nós reerguemos a nossa sociedade. Então isso, talvez para você seja uma missão difícil, quase impossível transformar uma nação. Mas eu tenho certeza que se você que está assistindo assumir a sua postura como homem de verdade, você vai transformar a sua família, vai transformar a sua casa, porque você é extremamente responsável para isso, você é um líder dentro do seu lar, a sua postura é extremamente importante para a sua família. Então nós precisamos de homens que estejam dispostos a lutar para defender a família, cara. Nenhum sucesso vai sobrepor o fracasso da sua família. Entenda isso. Lute por sua família como homem de verdade. Homens dispostos a lutar por sua família, por seus princípios e nossos valores. O que determina uma sociedade ou um homem são os seus princípios, aquilo que ela prega. Os princípios que nós vemos na nossa sociedade escancarados são corrupção, violência e procrastinação, são promiscuidade, são iniquidade. Esses são os princípios que nós vemos escancarados na nossa nação. Nós precisamos de homens que mudem esse conceito, que passem a passar para a sociedade princípios como integridade, fidelidade, justiça, honra,
lealdade. São esses os princípios que devem reger a nossa sociedade. Não princípios que fiquem apenas em papel, mas princípios que estejam no nosso dia a dia, na postura dos nossos brasileiros. Nós nos orgulhamos do jeitinho brasileiro, de furar a fila, de conseguir ali uma gambiarra. Sabe o que é isso? Reflexo de princípios distorcidos. E nós precisamos mudar esses paradigmas. A decisão é totalmente sua. Eu já falei isso para você não sei quantas vezes. A decisão é totalmente sua. Você está escancarado diante da nossa face que a nossa sociedade reflete a falha dos nossos homens na formação do caráter dela. Somos um país corrupto, porque não tivemos homens de verdade, porque não temos homens de verdade. Nós temos uma política corrupta, porque a nossa política está cheia de meninos irresponsáveis. Nós temos mulheres clamando pela presença de homens de verdade, porque estão cansadas de moleques e de meninos que só querem o seu corpo, mas não querem dar a vida por elas. A decisão é sua, você vai continuar sendo um menino ou você vai lutar para ser um homem de verdade. Você vai ser uma resposta para a corrupção, você vai ser uma resposta para aquelas mulheres que estão clamando pela presença de homens de verdade, ou você vai continuar sendo um menino. A decisão é totalmente sua, cara. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou cumprindo o meu papel, mas você precisa tomar a sua decisão. Eu encerro com uma frase muito clássica para vocês. Ser do sexo masculino é uma questão de berço. Agora, ser um homem é questão de escolha. Você nasceu com o sexo masculino, mas eu te pergunto, você é realmente um homem ou você é um menino? O que vai determinar se você é um homem ou um menino é a sua postura, é a sua responsabilidade. O que você tem feito até hoje na sua vida fazem de você um homem ou um menino. E o que você vai fazer daqui para frente são atitudes de um homem ou de um menino. Nós precisamos dar uma resposta para a nossa nação. E para isso é necessário que nós nos posicionemos como homens de verdade, para lutar por nossos princípios, para lutar pela família, para lutar para a restauração da nossa sociedade. Nós precisamos de homens de verdade. Seja você uma resposta para tudo isso que tem se escancarado em nossa nação. Um abraço, obrigado por assistir, continue conosco, que Deus te abençoe. Amém.